Em que momento que viver bem virou um privilégio? Porque hoje em dia parece que a gente trabalhar honestamente, tentar construir alguma coisa que seja uma casa, ter um carro, ter o mínimo de conforto, ah, parece que a gente leva uma vida inteira, né? Então, eu queria entender por que e como que chegamos a esse ponto, né? Que hoje em dia a gente trabalha, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente fica 10 horas no trabalho contando o transporte, a gente vai para a faculdade por 5, 6 anos e, e simplesmente demora às vezes 30, 40 anos para ter o mínimo de conforto possível, que é basicamente ter uma casa própria e um carro para a gente poder se ir de um lugar para outro, né? Porque hoje em dia a gente tem que ou optar por aproveitar a vida, o mínimo que for da vida, ou guardar pra, pra construir algo, né? E aí a gente fica nessa, nessa bifurcação de caminhos que a gente não sabe se a gente deve viver a vida, aproveitar a vida, viajar, fazer as coisas que a gente quer fazer, ou se a gente deve construir o nosso patrimônio. Eu queria entender como é que chegou nesse ponto da gente ter que abdicar de ter praticamente tudo para ter o mínimo de conforto. Porque é muito difícil tu conseguir as coisas trabalhando de forma honesta. Eu falo no Brasil porque é a experiência que eu tenho, né? Não sei como é que é nos outros países. Se alguém estiver fora do país e quiser deixar um comentário pra gente saber as experiências também é bem legal. Mas é estranho a gente. Tudo que a gente faz, todo o esforço que a gente coloca em todas as atividades, seja ela a faculdade, seja ela a escola, seja ela trabalho, para conseguir construir o mínimo de conforto possível e a gente demora anos e anos para conseguir, né? E às vezes a gente abre a, as redes sociais, a internet, enfim, e vê que pessoas que há um ano atrás eram desconhecidas hoje estão andando de Porsche e comprando mansões e coisas nesse sentido. E, e muito hoje disso vem de coisas que moralmente falando são erradas, né? Que, por exemplo, bets. As bets, elas são legalizadas no Brasil, mas pela moral, pela ética, na minha concepção, são coisas que não condizem muito com moral e ética. Falando de forma grosseira, né? E aí a gente fica nessa. Será que até que ponto que vale a pena a gente trabalhar e ser honesto e correr atrás de forma que a gente vai demorar assim 30, 40, 50 anos para ter um mínimo de conforto, sendo que tem pessoas que não entregam conteúdo relevante nenhum para a sociedade, né? Mas que estão aí ganhando milhões para divulgar casas de apostas e destruir a vida dos outros, né? Então eu fico pensando até que ponto que a gente tem que seguir a moralidade social, sabendo que a vida é só uma passagem, que a gente vai passar por essa passagem, que a gente vai passar pela vida de uma forma mais simples do que a gente poderia, assim por dizer. Eu queria entender até que ponto que essa moralidade compensa, porque eu sou uma pessoa que eu não quero trabalhar uma vida toda para me aposentar com 60, 70 anos ou parar de trabalhar, no caso, para daí poder aproveitar a vida. Só que como que eu faço para me livrar dessas amarras antes, entendeu? Como que eu faço para conseguir ter tempo
para viver antes de eu atingir esse nível de maturidade, de forma legal, de forma que não vá ferir a minha moral e que eu não vá preso, né. Eu acho que muito por isso que as pessoas seguem pelo mau caminho no nosso país, porque a gente paga muito imposto, a gente não tem serviços públicos de qualidade, né, e a gente não vê uma saída, a gente não vê uma evolução no nosso trabalho, no nosso salário, na nossa qualidade de vida. Eu acho que é por isso que as pessoas tentam ir pelo caminho fácil, que muitas vezes é o caminho moralmente falando errado ou pela lei errado, né? Se a pessoa for por um caminho mais, por exemplo, relacionado à venda de ilícitos, né? Cuidar com o que eu falo pro YouTube não possivelmente desmonetizar o vídeo. Mas eu acho que isso é um dos grandes motivos das pessoas seguirem por esses caminhos tortuosos, porque a gente muitas vezes a gente tenta e não chega. Ou a gente vai tentar por muito tempo e conseguir chegar, só que quando a gente conseguir chegar, a gente já não vai mais ter energia pra, de fato, aproveitar a vida, viver como a gente gostaria de viver, viajar, fazer nossas coisas, enfim. Eu acho que é por isso que as pessoas seguem pelo caminho do dinheiro fácil, né? Porque o, o dinheiro eu acho que ele é difícil de conquistar em qualquer lugar do mundo. Mas no nosso país, em alguns outros países, nosso país longe de ser o pior, né? Mas não longe de ser o mais fácil também. É meio que o nível hard pra tu conseguir conquistar as tuas coisas, né? Então eu acredito que é por isso que as pessoas seguem por esse caminho mais tortuoso. E aí fica essa questão, até que ponto que vale a pena a gente ser ético, né? Fazer as coisas como a cartilha diz, fazer o que tem que ser feito, porque é extremamente mais difícil e muitas vezes não vai trazer o resultado que a gente quer, né? Então essa é a minha reflexão aí pra hoje. Tenha uma ótima noite e vamos continuar tentando, não vamos desistir. Que uma hora tende a dar certo, pelo caminho ético e moral, né? Mas fica a reflexão. Boa noite. Quem puder deixar o like, comentar, se inscrever e compartilhar esse vídeo para ajudar a nossa causa, eu agradeço. Até mais, senhores.